Olá, sejam bem-vindos ao canal Britolan, Comunidade Monoteísta. Neste domingo, é com muita satisfação que nós estamos abrindo aqui a sessão de Biblos, onde nós iremos conversar sobre assuntos importantes que você se sentirá legal. Se você acha que é importante e interessante se inscrever no nosso canal, você é convidado. Se inscreva no nosso canal, se torne um amigo nosso. Você não vai pagar nada. Apenas se registre como aquela pessoa que gosta de ouvir as nossas informações. Seja bem-vindo, portanto, ao nosso canal e à sessão Biblos. Bem, nos outros domingos, nós tivemos a satisfação de conversar com vocês sobre o Bullet Journal. Fizemos a apresentação de um livro e depois mostramos como nós trabalhamos o nosso Bullet Journal. No entanto, nós prometemos a vocês que nós faríamos algumas observações sobre um outro livro que algumas pessoas fazem apenas um só. Eu gosto de fazer dois porque tem um instante em que você necessita de algumas informações e essas informações você tem em um desses livros, você sabe disso. Então nós vamos fazer aqui o Commonplace Book e nós iremos mostrar para vocês como nós podemos catalogar e colocar algumas informações de uma obra literária, de um livro, de um artigo, de uma poesia, de um texto, de uma aula de vídeo, de uma participação, um congresso online, enfim. Nós temos um instante de fazer com que, primeiro, a gente melhore a letra da gente, né? Porque a gente vive muito digitando. A preguiça mental toma conta da humanidade. Eu não estou sendo aqui contra, eu não sou sendo adepto aqui da terra que não é redonda. Não se trata disso. Se trata de mostrar que você pode ter tecnologias que lhe ajudem. E algumas vezes você precisa neutralizar algumas coisas. Muitas vezes a gente não sabe mais nem escrever o nome da gente porque em qualquer situação nos pede o nome digital. E o que é que eu tenho com isso? Eu participo disso aí também, sim, quando precisam e pedem a mim, eu faço, mas eu tenho que escrever como ser humano que é inteligente, pessoa que foi originária de uma humanidade que está evoluindo, e aí sim, a gente começa a despontar no cenário de nossas próprias vidas e não ser um espetáculo para a humanidade. Bem, coisas à parte. Como é que nós vamos iniciar um Commonplace Book? Nós precisamos de três coisas. Primeira coisa é ter uma obra para observar. O Commonplace Book, eu vou utilizar algumas anotações de programação neurolinguística na prática de Lucas Naves, o Manual da Mente. Esse é o livro aqui que nós vamos trabalhar dentro do nosso Commonplace Book. Segundo, nós adquirimos um caderno, pode ser desse tamanho, pode ser menor, depende de cada um. É muito bom conhecimento, porque você pega esse conhecimento e você trabalha esse conhecimento. Não é obrigado a fazer tudo do mesmo jeito, não. Assim, todos os carros eram iguais, todos os apartamentos eram pintados da mesma cor, todos os paletó eram iguais, todos os vestidos de noivas eram iguais, embora ainda seja. No entanto, a gente tem que descobrir que é preciso que tenha criatividade. Vou mostrar a vocês por quê. Então, um caderno, em geral, esse caderno, ele é de preferência que seja branco, eu digo de preferência, não é obrigatório. Você faz do jeito que você quiser e entender. Se você se entender, não precisa que os outros entendam você. Precisa que você desenvolva um trabalho e o outro desenvolva o trabalho do jeito dele. Então, um caderno azulzinho aqui, comprado em branco,
é a segunda coisa que você tem que fazer. E tem a terceira coisa, é você ter um lápis. E a quarta coisa, desculpa eu dizer, mas é preciso dizer, né? Preciso dizer, o Enem está por aí. Saber escrever. E a gente só sabe escrever se a gente digitar, a gente não aprende a escrever, não. A gente não aprende a refletir, a gente não aprende a comparar, a gente não aprende a fazer uma análise crítica de um texto. Agora, se você escrever, sim. É por isso que o professor hoje, apesar da tecnologia, tem que exigir do aluno que ele desenvolva um trabalho de escrita. Não é ter a letra bonita, não. Não se fala aqui em letra bonita. Mas letra, pelo menos, compreensível, né? Que eu possa ler e entender. Eu tenho defeitos dessas leis, dessas escritas feias. Né? Minha letra não é legal. No entanto, a gente tem que primar. Não é porque a letra seja bonita, legal, bem desenhada. Não. E também eu estou fazendo um Common Praise Book para mim. Estou fazendo Common Praise Book para fulano e tal, que é uma letra bem bonitinha, bem integradazinha. Não se trata disso. Não é brincadeira, é um processo que você tem que fazer para fixar o seu conhecimento. Bem, então, dito isso, programação neurolinguística, eu tenho que ter uma obra que eu estou lendo, eu tenho que ter um caderno e tenho que ter um lápis para fazer as devidas anotações. Geralmente, nos livros, a gente faz algumas observações. Eu sei que você faz, todos nós fazemos. Tem pessoas que colocam entre parênteses um texto. Tem pessoas que sublinham. Tem pessoas que, além de sublinhar, colocam o nome de uma obra. E tem outros que, ao largo das suas observações, ele traça considerações a respeito daquele texto. Está errado? Não tem nada errado. Por quê? Porque o Common Praise Book, ele não é feito para a humanidade. Ele é feito para mim. Ele é feito para você. As suas particularidades não são as minhas particularidades. Isso é que nos faz participar daquilo que nós chamamos em logosofia de evolução consciente. Nós precisamos evoluir. E nós só podemos evoluir se nós tivermos pressupostos e se nós tivermos o quê? Tivermos informações registradas. Olha lá, os livros de Corã, os manuscritos do Mar Morto, não precisou chegar à época da digitalização para fazê-lo. Embora agora, depois de encontrarmos os escritos do Mar Morto, os escritos de Corã, a gente passa a digitalizá-los. Aí é outra conversa. No entanto, a escrita à mão do ser humano jamais será abandonada, porque isso faz parte da nossa herança histórica e genética propriamente dita. Mas a letra dele é a letra do pai. O filho reconhece a carta do pai, o pai reconhece a carta do filho. Herança genética através do escrito à mão ou com as mãos. Ok? Vamos então fazer os nossos primeiros registros. Então a primeira coisa que eu devo fazer é o quê? É marcar os textos que eu acho interessante. Marcar textos. Os textos interessantes eu marco, coloco entre parênteses, eu sublinho, e se tiver ainda muito disposto, eu faço o quê? Eu faço algum comentário na margem. Segundo aspecto, vamos abrir então o nosso caderno para o chamado Common Praise Book, ok? Essas coisas americanadas existem, a gente tem que ir fazendo mesmo. Bom, abri então o caderno. E aqui, deste lado aqui, eu coloquei assim, apresentação. Aquela apresentação literária, aquela apresentação que enche o saco. Não é esse não. Eu botei aqui assim, apresentação. Livro dedicado a registrar, a registros literários, livros, vídeos, cursos, etc. Natal, tanto de agosto de 2026. Aí escrevo para me eternizar, né? É para o filho olhar assim, eita, é a letra de meu pai. Bem, a partir daí, eu começo a trabalhar o meu Common Praise Book.
Primeiro, o livro que eu vou analisar e estudar vai ser Programação Neurolinguística na Prática, Manual da Sua Mente, de Lucas Naves. O que eu quero mostrar com este Commonplace Book não é que eu, depois que eu ler esse livro aqui, todo o livro, fazendo as minhas observações, aí é que eu posso fazer a observação de outro livro, de outro assunto. De maneira alguma. De maneira alguma eu posso trabalhar 2, 3 livros e ir vagarosamente lendo as obras. Isso é muito importante. E fazendo as anotações. Se eu fizer aleatoriamente a leitura de 3 obras, eu estou perdendo tempo, porque chega um instante que eu não sei mais o que é que eu estou lendo. Mas se eu registrar, bom, hoje eu vou ler Programação Neurolinguística na Prática. Mas vamos supor que eu esteja agora com o meu livro da consciência. Está aqui meu livro da consciência. Eu estou lendo esse livro também e vou registrar. Posso registrar na mesma sequência que está o livro Programação Neurolinguística? Claro que eu posso. No entanto, eu abro aqui o número 1, que é o livro, a obra que eu vou estudar e o autor. E eu coloco aqui. Se tiver alguma coisa referente à Programação Neurolinguística, eu coloco aqui na página tal, boto aqui entre parênteses, vou mostrar a vocês. Então, vamos estudar, vamos fazer de conta, né? Faz de conta, quando a gente é criança é assim, faz de conta. Toda a vida o processo de aprendizado tem que ser um chute inicial na bola. Então vamos começar. Abri o livro, fiz as observações necessárias em 1, 2 ou 3 capítulos e comecei a botar aqui, registrar no livro. Coloquei o número de uma página, coloquei Commonplace Book On e coloquei livro 1, Programação Neurolinguística na Prática, o Manual da Mente, de Lucas Naves, que é uma referência internacional. É um jovem escritor, muito inteligente, e que tem uma larga experiência tanto em hipnose ericksoniana como em programação neurolinguística. É uma das pessoas que eu tenho profunda admiração. E é um jovem que desponta dentro do campo científico como sendo um futuro participante do conhecimento humano. Bom, o nome do autor é Lucas Mendes e eu disse que ele é uma referência internacional. Eu vou ler para vocês as observações dessa primeira aula que eu fiz sobre esse livro. Eu botei assim, livro, Programação Neurolinguística na Prática, Manual da Mente. Autor, Lucas Naves. Aí coloquei as observações. Sua abordagem terapêutica combina hipnose clássica, ericksoniana e PNL, que é Programação Neurolinguística. Mantém cursos relacionados com a hipnose e PNL. Possui uma metodologia que tem ajudado a pessoas a compreender a mente, suas ressignificações e reprogramação cerebral. Vejam que aqui eu já estou fazendo referência ao livro dele e trazendo para vocês um aspecto importante da programação neurolinguística. Qual é? A reprogramação cerebral, a ressignificação de fatos e, acima de tudo, o registro científico de uma obra literária. Que coisa interessante. Depois que eu fiz essa sinopsezinha, aí eu comecei a colocar o segundo aspecto, que é anotações esparsas do livro. Há pessoas que dizem assim, mas eu poderia fazer antes um índice. Eu só sei fazer as coisas com índice. Faça com índice, não tem problema algum. Eu estou mostrando como eu me entendo. Eu não quero que ninguém leia isso aqui e entenda o que eu fiz. Eu é que preciso entender. O Commonplace é para mim. Agora, claro, é evidente que uma pessoa da família, uma pessoa qualquer, pode depois, vamos dizer assim, quando este ser humano aqui não estiver mais por cá, aí pode naturalmente ler e dizer, esse aqui era o pensamento do professor Altamiro, muito bem, muito legal, que coisa. Então, anotações esparsas que eu coloquei aqui do livro.
apesar da PNL ser utilizada no processo de terapias, há estudiosos ou há estudos que ainda não compreenderam o seu valor. Isso eu ouvi, essa observação fiz com referência à página 141. Quando você abrir o livro na página 141, você vai ver justamente a observação grifada. Outra anotação esparsa do livro. A PNL lançou luzes sobre técnicas que já existiam e estavam separadas de um conhecimento central. Página 15. Nos anos 1970, Grinder e Biden publicaram um livro de PNL chamado A Estrutura da Magia, 1975, página 15. Página 15 de onde? Do livro de Lucas Naves. O terceiro, o que esperar da PNL? Ressignificar o passado, mudando crenças limitantes para se enfrentar um mundo em evolução. O que eu quero dizer com isso é que a PNL, dentro da visão de Lucas Naves e dentro da visão de outras personagens, mas pelo menos nesse, no livro buscado, grifado e transplantado aqui para o meu Commonplace Book, ela tem uma visão, uma compreensão ou uma finalidade importante. Ressignificar o passado, mudar crenças limitantes e enfrentar um mundo em evolução. Por que eu boto crenças limitantes? Porque existem crenças que não são limitantes. Você não pode conhecer mais do que isso. Porque só quem pode saber mais do que isso é o presbítero, é o bispo. Não, não é isso. Você tem uma mente, e essa mente é originária de uma personagem que criou esse grande universo, esse paradigma que precisa ser investigado. Você faz parte dessa história. Outra observação feita aqui no meu Commonplace Book. O que esperar da PNL? Ressignificar o passado, mudar crenças limitantes e enfrentar um mundo em evolução. Página 18. E a partir daí nós vamos entrar nos chamados pressupostos da PNL. Esse é o primeiro episódio, nós vamos fazer 4 episódios de Commonplace Book sobre o livro Programação Neurolinguística na Prática de Lucas Naves. Bem, nós daremos prosseguimento no próximo domingo, na sessão Biblos. Espero rever vocês na próxima quarta-feira, ok? Bendito seja o nome daquele cujo glorioso reino é eterno. Faze-nos voltar eterno e voltaremos, renova os nossos dias como nos tempos antigos. Que seja luz.